enquanto ele não resolver sua separação, pois quem ainda vive em guerra com o ex-cônjuge na realidade ainda não se separou, não saberá equilibrar sua relação com as crianças mantendo a preferência por seus filhos em detrimento da filha dela. Muitas vezes os filhos de relacionamentos anteriores que estão em convivência diária com o atual casal evocam na mente de quem não lhe é parente o motivo da traição de que o outro pertenceu a alguém. A competição psicológica e o ciúme que se travam são muito intensos. É comum observar-se a disputa entre o cônjuge e os enteados quanto ao tempo do outro, o dinheiro que é destinado a cada um, a defesa nas discussões familiares, as demonstrações de amor, os cuidados com a aparência, etc. O ego tenderá a querer manifestar seu domínio sobre o outro concorrendo para a disputa. Os arquétipos, direcionadores da energia psíquica, tenderão a levar o indivíduo ao confronto e a querer o fazer prevalecer seus direitos. O domínio territorial inconsciente será o motivador de diálogos e das observações que se façam em torno dos filhos do outro. Em cada um dos pais a convivência com os filhos do outro será um campo de críticas e de observações sobre o comportamento alheio, muitas vezes no intuito de mostrar que o pai ou a mãe que com ele não convive foi o responsável pela atitude considerada negativa. Os filhos do outro deveriam ser tratados como elementos da família que se optou por gerar. Quando ocorrem situações nas quais se deva tomar algum partido, este deve ser em favor do filho do outro para que se possa mais facilmente lhe educar quanto ao que é inadequado em sua personalidade. A separação de gastos entre os que são filhos da relação e os de relacionamentos anteriores para que cada um assuma suas responsabilidades, às vezes, se torna motivo de desavença entre casais. O mais adequado é pensar que o filho do outro não tem culpa se porventura seu responsável não lhe banca as despesas. Ele não deve ser utilizado como objeto nas brigas do casal. Deverá ser colocado como elemento neutro. Uma pessoa psicologicamente madura tentará fazer com que os filhos do outro se tornem seus amigos. A aceitação dos filhos alheios é um desafio ao ego, pois envolve a ampliação do conceito de amor, de posse e do desejo de autoafirmação. Quanto mais alarguemos a capacidade de amar aqueles que não são parentes consanguíneos, aprendemos que só alcançaremos a felicidade se o outro também o conseguir. Não é fácil para quem deseja se unir a outra pessoa saber lidar com seus filhos de relações anteriores. A afirmação sempre vem à mente: eu não sou pai, mãe deles e por isso não devo agir dessa maneira. Os cuidados são muitos e os receios maiores ainda. Tanto por parte dos filhos quanto de quem lhes será madrasto ou padrasto haverá preocupações e fantasmas a serem eliminados. Os receios quanto às atitudes do pai ou da mãe deles será sempre um fantasma na relação que terá de existir. Há aqueles, mais comum por parte dos homens, que evitam o contato entre sua nova companheira e seus filhos por falta de transparência ou de maturidade psicológica. Tem medo, às vezes, dos filhos lhe recriminarem pela nova escolha. Não sabem como eles vão reagir. Atribuem-lhes um poder de julgar seus atos e por isso querem sua aprovação. No fundo se sentem culpados por tê-los abandonado e acham que não têm direito a formar outra família. A culpa deles interfere no novo enlace e na relação entre os seus filhos com a companheira e com os filhos dela. Às vezes os filhos participam dificultando a boa relação com a nova companheira de seu pai por lhe atribuírem a responsabilidade pela separação. As comparações entre novos companheiros e antigos são inevitáveis e dificultam uma boa convivência. A superação desses conflitos está em partilhar a situação com todos. Sem essa transparência não será possível uma boa convivência do grupo. Tanto o homem quanto a mulher têm direito a ir em busca de uma nova relação e seus filhos deverão ser educados para compreender isso. É fundamental também que nem o homem nem a mulher queiram ou aceitem substituir o lugar do pai ou da mãe e isso deve ficar claro na medida em que a criança tenha discernimento para conversar sobre o assunto. Devem buscar o lugar do marido da mãe deles ou da mulher do pai e ambos ensinarem seus filhos a entender a nova configuração familiar. Entre em acordo sem demora com o teu adversário, enquanto estás com ele a caminho, para que o adversário não te entregue ao juiz, o juiz ao oficial de justiça, e sejas recolhido à prisão.
Quantos de nós queremos seguir nosso caminho sem resolver velhos problemas que, de tempos em tempos, nos atormentam? Mudamos de bairro, de cidade e às vezes transformamos radicalmente a vida, mas não nos esquecemos de velhos inimigos que moram dentro de nós. O Cristo nos convida à reconciliação necessária com o inimigo externo e principalmente com o interno. Aquele que elegemos fora é apenas uma representação do que mora dentro de nós. Dentro de nós está o inimigo oculto que é representante de nossa ignorância e desconhecimento sobre nós mesmos. Separar-se sem litígio é uma arte que nem todos sabem exercer. É preciso muito equilíbrio e segurança para tal. Seria bom que as separações levassem os ex-cônjuges à amizade ou pelo menos ao respeito mútuo. Reconciliar-se não significa voltar a ter um romance, mas tratar o outro com respeito e com dignidade. É voltar a conseguir ver o outro como uma pessoa. Enquanto a reconciliação não vier, estaremos na prisão a que se referiu o Cristo. Seremos prisioneiros em pensamento pela onda mental de ódio ou ressentimento contra o outro com quem sintonizamos pela incapacidade de resolver o término de uma relação. Pais estimuladores. Filhos que usam drogas. Tom é um rapaz de classe média que, aos 15 anos, por influência de amigos, experimentou maconha pela primeira vez. Ele gosta de música e tem o hábito de ficar sozinho em seu quarto tocando canções que ele mesmo compõe. Seus pais são separados e ele mora com 2 irmãos, uma tia e a mãe em um pequeno apartamento na região norte da cidade. Dependente do uso da droga, ele se limita a praguejar contra a vida acreditando que um dia encontrará alguém que possa entender suas ideias. Seu pai pouco participa de seu mundo, limitando-se a ligar para ele quando faz aniversário, a dizer-lhe que a vida é dura e que ele tem de aprender sozinho. Tom é tímido e tem dificuldades em estabelecer contatos afetivos. Poucos amigos e nenhuma disposição para encontrá-los. Já com 20 anos completos não quer mais estudar. Deixou a faculdade no primeiro ano após uma aula da qual nada entendia. Sem trabalho e sem perspectiva, seu destino é incerto e seu futuro é nebuloso. Nada quer e nada faz por si mesmo, embora conte com o interesse da mãe em ajudá-lo. Não namora, pois se acha inferior e incapaz de ser aceito por alguém. As poucas vezes que namorou não conseguiu manter o relacionamento por muito tempo. Ou foi rejeitado pela falta de iniciativa ou desinteressou-se rapidamente pela pessoa. Evangelho e família. Sua mãe se esforça, após chegar do trabalho, em estimulá-lo a sair dessa situação e a tentar arranjar algum emprego, mas ela não lhe dá atenção. Seus 2 irmãos o evitam, pois o acham esquisito e pouco sociável e, às vezes, bruto. Ele é o mais velho e se sente diferente dos outros. Sua tia sempre está ao seu lado, mas pouco consegue fazer para estimulá-lo na vida. A situação tende a se perpetuar se algo não ocorrer na vida de Tom. Como muitos, ele sofre da falta de motivação e de interesse pela vida, muito embora a sua esteja apenas começando. Ele se lembra que, quando criança, aos 6 anos, assistia às brigas constantes de seus pais. Via seu pai depreciar sua mãe e a reação dela mostrando os erros dele. Não sabia por que seus pais brigavam tanto, mas entendia que aquilo o afetaria de modo negativo. Algo lhe dizia que sairia perdendo após o desfecho daquela situação. Seu pai saíra de casa sem ao menos lhe explicar o motivo. Viu seu mundo desmoronar sem que pudesse fazer nada. Perdeu as esperanças de ter tudo que seus amigos tinham, isto é, pais juntos e o padrão alto de conforto. Noite após noite via sua mãe chorando e cuidando de seus 2 irmãos menores. Sua irmã, ainda bebê, adoecerá durante a separação, obrigando a mãe a se dedicar mais à menina que a ele e ao irmão. Foi o fim de tudo para ele. A partir dali seu mundo era triste e sombrio. Esse quadro desencadeou nele uma série de reações que eclodiram na adolescência com seu mutismo, isolamento e fuga pela droga. Ele é mais um representante daqueles que sofrem pela ausência paterna e pela falta de perspectiva para a vida. O psiquismo humano estrutura-se de forma a que todas as experiências vividas pelo espírito possam estar acessíveis simultaneamente. Ele se situa no perispírito e se projeta no corpo através do cérebro.
vamos encontrar no perispírito duas zonas cuja linha divisória é muito tênue. Na zona consciente estão armazenadas as experiências adquiridas na vida atual, bem como aquelas de vidas passadas cuja energia emocional, por tão intensa, irrompem sem muito esforço. Na zona inconsciente se encontram aquelas acumuladas ao longo da evolução espiritual do indivíduo. O espírito reencarna com todas aquelas informações acessíveis, porém elas se encontram codificadas de tal maneira que o ego projetado no corpo só acesse diretamente a zona consciente. Mas as experiências que se encontram na zona inconsciente lhes são acessíveis indiretamente pelos sonhos, pelas fantasias, nas regressões, pelas terapias, nas meditações, nos estados alterados de consciência, e diretamente quando algum evento externo a elas se conecta. O ser encarnado é então singular e múltiplo ao mesmo tempo. Busca expandir-se em face da tensão provocada pela imensidão de experiências inconscientes. É com esse ser que nos relacionamos e, nesse sentido, lhe somos iguais. Quando estimulamos um filho ou alguém próximo, estamos atingindo alguma experiência que poderá catalisar as mais diversas reações em face das conexões que forem feitas. Estimular positivamente uma criança é favorecer seu desenvolvimento na direção do self. Quando deixamos de fazer isso, permitimos que ela fique à mercê de todo tipo de estímulos e conexões possíveis. Fortalecer o ego que renasce a cada existência através de estímulos positivos é fundamental para que o espírito se prepare para conectar-se adequadamente ao inconsciente. As conexões feitas pelo sentimento de amor promovem mais rapidamente o encontro do ego com o self, fundamental para que o espírito alcance sua iluminação. O estímulo do amor é mais poderoso do que qualquer argumento verbal, por mais lógico que seja. Evangelho e família. É evidente que o problema de Tom não se deve apenas à separação e à ausência paterna. Há também fatores internos nele e outros de origem kármica. Podemos entender que ele é vítima de si mesmo e de sua fragilidade diante de problemas que lhe parecem maior do que realmente são. Geralmente quando um adolescente, ou um adulto jovem, tem dificuldade de enfrentar o mundo e seus desafios, preferindo fugir por uma via que lhe parece mais fácil, é provável que seu arquétipo paterno esteja sendo representado por algum símbolo enfraquecido. Nesse caso será necessário um estímulo pessoal direto para lhe proporcionar a descoberta de um mais forte. É preciso que ele encontre um modelo forte no qual possa transferir suas aspirações. Para que se evite isto desde a infância, é necessário descobrir logo cedo algum potencial positivo em cada filho e estimulá-lo no desenvolvimento deste. Mesmo que os pais não identifiquem os potenciais de seus filhos, é preciso que aprendam a lhes dirigir palavras de estímulo, pois elas serão profundamente importantes em sua vida adulta. Um filho nunca esquece aquilo que seus pais lhe falaram no sentido de enaltecê-los. Aos que se viciaram em maconha ou em outras drogas, lícitas ou não, é conveniente que eles saibam que seu problema principal não é o vício, mas aquilo que o levou a ele. Qualquer crítica poderá ser fatal para que a pessoa que a dirige seja colocada, pelo viciado, no rol das que não o entendem. É preciso paciência, tolerância e respeito ao viciado para auxiliá-lo efetivamente. Eles são espíritos como nós que retornam trazendo, cada um, as personalidades cristalizadas ao longo de suas sucessivas reencarnações, as quais ainda não foram suficientes para a solução de suas frustrações. Por mais que condenemos o traficante, cuja infeliz ação contribui para o desequilíbrio do viciado, é preciso ter em mente que aquele só existe porque há uma demanda e essa é que deve, principalmente, ser resolvida. Combate-se o tráfico, mas não se busca educar a sociedade que demanda a droga. A sociedade materialista e consumista, a qual não oferece um sentido maior à vida das pessoas, é que é a principal responsável pelo vício. É preciso compreender que a personalidade do ser humano contém suas experiências reencarnatórias cuja complexidade está longe de nossa capacidade de entendimento. O espírito deseja ser compreendido sempre. Com o viciado não é diferente. Além da compreensão, ele deseja amor e respeito. O usuário de drogas é sempre alguém em fuga de si mesmo e carente de afetividade.
Mal resolvido em suas questões íntimas, busca a solidão do consumo da droga para ausentar-se do sofrimento, muito embora o provoque depois que seus efeitos cessam. São medrosos, mas não têm coragem de admiti-lo. Preferem esconder-se por detrás da máscara que ostentam de dominadores do mundo. Falta-lhes um sentido para a vida e, por fragilidade, agregam-se a outros cujo princípio existencial se assemelha, tornando-se rebeldes cuja causa desconhecem. Por vezes, são arrogantes e tripudiam sobre pessoas que os amam e, que por esse motivo, demonstram desejo de ajudá-los, mesmo que isso signifique sofrer agressões diversas. Pelo efeito prolongado do uso de drogas, sofrem por não alcançarem a concentração devida e têm sua capacidade intelectual reduzida. Adquirem, quando já não ocorre antes do uso, um complexo de inferioridade muito grande que os impede do convívio com pessoas que consideram superiores intelectualmente e moralmente. Compensam seu complexo com atitudes extremas de imposição de sua vontade com aqueles com quem convivem. Tornam-se infantis e não admitem sua condição de doentes. Geralmente vítimas da ausência paterna, não souberam construir em si mesmos os meios para que o arquétipo paterno encontrasse campo de manifestação estruturante na vida adulta. O problema das drogas é sistêmico por envolver aspectos sociais, econômicos, orgânicos, psicológicos e espirituais. É social porque afeta o conjunto da sociedade e a família, desestruturando uma e outra nos seus alicerces básicos, que é a união de forças em favor do progresso. É econômico porque se associa à busca de valores não alcançáveis pela força do trabalho e esforço pessoal, gerando uma economia informal danosa. É orgânico porque afeta a dinâmica biológica, contribuindo para o surgimento de outros distúrbios, principalmente neurológicos. É psicológico porque os fatores predisponentes ao uso se enraizam nos obscuros escaninhos da mente, no inconsciente. É espiritual por causa das influências intrapsíquicas reencarnatórias e extrapsíquicas de desencarnados pela obsessão. Sua erradicação passa não só pela criação de instituições voltadas para o tratamento clínico, pela repressão ao tráfico, pela ampliação dos espaços de lazer, como também pelo aumento do número de escolas e pela introdução de uma educação voltada para os valores espirituais. Em família é fundamental o diálogo e o amor. Vós sois o sal da terra. O Cristo aponta para o interior do ser humano ao compará-lo com o sal. É ele quem dá sabor à comida da mesma forma que o ser humano é quem preenche de sentido a natureza. Embora por um lado possamos nos considerar um grão de areia no universo, por outro, poderemos nos perceber como senhores dele, na medida que o transformemos, com o nosso livre-arbítrio, num grande reino divino. Cada ser humano deve ser visto como um maravilhoso diamante que necessita ser lapidado para brilhar na vida. Latente em cada um de nós está a centelha divina que não deve ser obscurecida pela imensa sombra que carregamos. A afirmativa do Cristo nos leva à compreensão da grandeza de Deus a partir do valor da criatura humana. Podemos mais do que pensamos e precisamos aprender a usar o poder criativo que Deus nos concedeu. O viciado deseja um imenso poder que ainda não sabe usar. Ele quer ter uma experiência transcendente a fim de sair da situação em que se encontra. Precisamos lhe dizer que ele é o sal da terra e que precisa fazer valer sua capacidade de dar sabor à vida. Ele precisa de um sentido e um significado para ela. Ele poderá encontrar aquele sentido na medida em que contar com um ombro amigo que lhe mostre seu valor pessoal. Carecem de amor e de estímulos para sair do abismo em que se encontra pendurado, oscilando entre o encontro consigo mesmo e com Deus e o poço profundo da obsessão. É vítima de si mesmo, necessitando de ombro forte, de colo amigo e de apoio fundamentado na compreensão e na disponibilidade de ajuda irrestrita. O Cristo nos mostra em suas palavras a grandeza do ser humano na natureza. Faz questão de assinalar a importância do indivíduo e sua singularidade no mundo. Exalta o valor pessoal de cada criatura e o que ela pode se tornar na vida. Embora falasse para a coletividade, colocava as palavras para que alcançassem cada pessoa. Pode-se perceber que ele via em cada ser humano a divindade ali representada. Quando comparava seus discípulos ao sal, talvez quisesse que entendessem que, com o conhecimento espiritual que estavam adquirindo,
Poderiam muitas coisas realizar. Estavam sendo portadores de uma mensagem bela e próxima das leis de Deus que se tinha conhecimento entre eles. Deveriam se sentir como sal, que revela o sabor do alimento. Assim devemos encarar cada ser humano como um ser especial. Um filho que se mostra diferente, por exemplo, pela escolha sexual que fez ou pela atitude diferente que tomou na própria vida, deve ser visto de forma semelhante. A opção sexual não define a personalidade de alguém. O ser humano é mais do que sua prática sexual. Deve-se amar a pessoa em sua totalidade e não apenas por essa ou aquela prática. A proposta do Cristo, ao nos comparar ao sal, é de que erradiquemos a tristeza e o sentimento de abandono, pois somos portadores da energia divina e da capacidade de superar qualquer adversidade. Separação amigável e litigiosa. Fernanda é uma jovem médica de 28 anos que percebeu, após o 4º aniversário de seu filho, que seu marido não mais lhe dava a atenção devida. Reclamava-lhe da falta de carinho e de cuidados consigo e recebia como justificativa a falta de tempo e o estresse pelo trabalho. Porém, ele nada fazia para resolver essa situação. Cada vez mais ela constatava que alguma coisa estava acontecendo com a relação, pois se cansava de ficar só aí, mas ainda, depois de chegar do trabalho, por ter de fazer todas as tarefas domésticas. Com o passar dos anos o amor foi diminuindo até desaparecer. Deixou de sentir prazer com ele. Não conseguia sentir-se bem sexualmente. Na maioria das vezes que ele lhe procurava ela evitava, justificando o cansaço, dor de cabeça ou fingia que estava dormindo. Após muitas tentativas infrutíferas de diálogo, ela decidiu separar-se. Sua preocupação principal era a educação de seu filho e a capacidade do marido em entender suas razões. Ela não era feliz e queria encontrar sua felicidade. Não queria simplesmente culpá-lo pelo fim da relação. Queria que ele entendesse que ela não gostava mais dele e que todos estavam infelizes. De fato ele tinha suas responsabilidades, mas o principal para ela era a situação desconfortável e de insatisfação que sua vida se encontrava. Acreditava que poderia conduzir a separação de tal forma que aprendesse com o processo, que não fizesse seu filho sofrer, que não transformasse o pai de seu filho em inimigo e que não se sentisse culpada pelo fracasso do casamento. Iniciou uma série de conversas com o marido, fazendo entender que ela não conseguia mais manter a relação, pois não mais gostava dele como antes e sim como amigo. Pedia-lhe que entendesse seu momento e que ele poderia recompor sua vida, pois ele tinha apenas 32 anos e estava bem profissionalmente como analista de sistemas de uma empresa de informática. Ele tentou argumentar que a vida era assim mesmo e queria se esforçar para mudar a situação. Chegaria em casa mais cedo, daria mais atenção a ela e ao filho. Ela decidiu esperar, mas a mudança dele não durou 2 meses. Tiveram nova conversa definitiva. Separaram-se amigavelmente. Hoje são bons amigos e ambos estão, após algum tempo, numa nova relação conjugal. Difícil é, numa relação a dois, conseguir transparência nos diálogos, principalmente quando a relação se encontra no estágio de predomínio da persona. Não é fácil dizer que não se gosta mais de alguém. Tem-se receio de machucar o outro ou de levá-lo a um estado depressivo ou agressivo. O processo de mudança da relação de persona para de mínima manifestação da sombra é lento e deve ser feito de forma gradativa. A transição de um para um outro deve ser feita a dois e, se necessário, com ajuda terapêutica. Nem sempre os casais se preocupam, antes de se unirem no início da união, com a relação que se processa psicologicamente e inconscientemente entre os dois. Há uma relação inconsciente que se sobrepõe à consciente, a qual permite que muita coisa fique velada e não dita. Muitas suposições e expectativas ficam latentes no psiquismo de cada um, pressionando atitudes e comportamentos de lado a lado. Numa relação, assuntos controvertidos, cujas opiniões são discrepantes, devem ficar esclarecidos para que surjam o mínimo de tensões latentes e o casal tenha consciência dos papéis de cada um.
Cada um estrutura sua persona para que a relação atinja um nível que considere ideal e lhe traga felicidade. Aquela estruturação reprime aspectos importantes da personalidade que irão interferir intensamente na relação, sem que o indivíduo se dê conta. Haverá um casal consciente, formado pelas personas, e um outro, inconsciente, formado pelos elementos reprimidos. O casal inconsciente, muitas vezes, predomina sobre aquele que se diz consciente. Isso ocorre principalmente pelo desconhecimento da existência e da força do inconsciente sobre o ser humano e suas relações. Numa relação, separar é mais difícil que unir. Nosso psiquismo não foi habituado ao processo de abandonar, perder, desligar-se ou desistir, que provoca e exige reformulações psíquicas importantes. O arquétipo que possui essa função é pouco utilizado. Geralmente ele é escolhido por força de imposições aversivas da vida. Nossa singularidade, geradora da solidão inata, nos faz utilizar muito mais o arquétipo da união, da busca, da ligação do que o seu contrário. Não é fácil conseguir separar-se amigavelmente. É necessário que não haja mágoas acumuladas nem projeções na relação. O mais importante antes de tomar a decisão é constatar se não existe mais amor, o qual deve ser o pilar central de uma relação com alguém. Sem ele, força-se uma situação que pode levar ambos ao sofrimento e ao desgaste. É conveniente, antes de separar-se, tentar transformar os sentimentos rancorosos que se tenha, em respeito e compreensão pela personalidade do outro. A separação quando litigiosa não é real. Vínculos invisíveis ligam os litigantes entre si de tal forma que se escravizam mutuamente em pensamento. Nesses casos, quanto mais se deseja desvincular da pessoa, mais a ela se mantém ligado. Não são os filhos que porventura ficaram da relação que promovem a continuação do vínculo, mas os sentimentos que se mantêm com a pessoa, sejam de amor ou ódio. Nem sempre é possível conseguir a separação amigável. Muitas vezes um dos cônjuges não quer ou não consegue. Nesse caso, quando ocorre inevitavelmente o litígio, eles deveriam ter em mente a necessidade futura de conciliação amistosa. Essa conciliação permitirá que ambos possam no futuro estabelecer relações conjugais com qualquer pessoa sem que novos litígios ocorram. Será uma espécie de conhecimento adquirido para novos compromissos. Terão aprendido a lição quando se separarem amigavelmente. Em verdade te digo que não sairás dali, enquanto não pagares o último centavo. Embutido nas palavras do Cristo sempre há um ensinamento profundo. É preciso que saibamos enxergá-lo com os olhos da alma. Quando nos detemos na letra interpretada literalmente, perdemos o contato com as claridades reluzentes da sabedoria existente. A colocação de pagamento levou equivocadamente a se entender que estamos na vida para resolver um problema contábil. A vida é muito mais do que uma questão de dívida e pagamento. Estamos nela para aprender a amar. A colocação do Cristo pode nos levar à compreensão de que não devemos deixar as coisas por fazer nem pensar que tudo pode ser resolvido quando relevamos as dificuldades ao rol do esquecimento. As questões não resolvidas e temporariamente esquecidas ficam no inconsciente à espera de solução. O espírito só se livra de uma questão quando as emoções ela vinculadas se estabilizam. Enquanto ficarem vinculadas a uma experiência emoções desarmonizadas, haverá necessidade de aprendizado e, na maioria dos casos, de reviver-se o fato gerador. A harmonia e o equilíbrio das emoções é a tônica das leis de Deus. Em tudo que se faz deve-se buscar a harmonia a fim de que o passo seguinte seja o surgimento do amor. Quanto mais em paz e harmonia, mais será possível ao coração amar. Inimizade entre irmãos. Ódios em família. Júlio e Márcio têm 1 ano de diferença na idade. Parecem-se fisicamente muito, embora o primeiro se assemelhe às feições maternas e o segundo, às paternas. Em temperamento ocorre o inverso. Júlio puxou a pai, impulsivo e dado a afetividade exagerada. O segundo, a mãe, mais calmo e comedido nas manifestações afetivas. Desde quando eram crianças, notava-se a dificuldade entre eles de se relacionar. Havia uma certa inveja ou desejo de mostrar a outros erros alheios.
Vez por outra se viam corrigindo o comportamento do outro frente a terceiros. Muitas vezes chegavam às vias de fato, se engalfinhando por tolices. Já adultos não se tocavam e embora não se falassem, não mais havia um clima para agressão física. Tudo começou quando o mais novo passou a se incomodar com os privilégios que o mais velho tinha. No aniversário de 5 anos do irmão, ele fez de tudo para bagunçar a festa a ponto de ser retirado para não tocar fogo nos enfeites cuidadosamente feitos pela mãe. Todos notavam a inveja dele pelo irmão. Mas, por sua vez, o mais velho também fez o mesmo na festa do ano seguinte quando o irmão fez 5 anos. Conseguiu derrubar algumas bandejas de doces e desagradar a todos que também notaram o ciúme dele por não ser o centro das atenções. Na adolescência passaram vários meses sem se falar e quando o faziam, brigavam. Disputavam a atenção dos demais familiares. Queria mostrar que um era melhor que o outro. Quando brigavam, queriam a razão de seu lado. Buscaram profissões diferentes. Um se tornou dentista e o outro administrador e funcionário público. Continuaram sem se falar para desgosto dos pais. Casaram e um não compareceu à cerimônia do outro. Serão inimigos enquanto o orgulho falar mais alto. São iguais. É típico no ser humano os mecanismos de defesa usados inconscientemente pelo ego para que sua sombra não apareça. Na maioria dos casos o indivíduo não o faz por dolo, pois encontra motivos lógicos para enxergar no outro aquilo que não está ainda completamente resolvido em si. Vê razões de sobra para o que projeta, pois o outro lhe apresenta motivos reais e que são percebidos pelas pessoas com quem convive. A projeção ocorre graças à não percepção da própria sombra existência, nos casos mais intensos e complexos, de antigos ódios não resolvidos entre as pessoas envolvidas. O orgulho, irmão do desejo de poder do ego, responde pela ausência da renúncia e da humildade, tão necessárias nas relações humanas. Sentimentos aversivos de uma pessoa a outra podem ser efetivamente trabalhados e direcionados para o desejo no encontro com o outro, quando se abre a mente e o coração ao amor. A intensa emoção do ódio, latente no inconsciente e agora presente na consciência, consegue contaminá-la dominando-lhe o foco de atenção, a ponto de direcionar as ações do ego, colocando-o a serviço da vingança. O ódio, como a maioria dos sentimentos intensos, consegue contaminar a consciência, a qual é movida pela atenção promovida pelo ego. O perdão atuará sobre a consciência para que a contaminação se desfaça devolvendo o equilíbrio necessário. Com o perdão na consciência haverá, por inverso, o atingimento do núcleo do passado no qual se encontram as experiências que lhe deram origem. As brigas entre irmãos são naturais. Afinal, luta-se por espaço, pelo domínio do ambiente e do controle das situações, resquícios da experiência animal presente no ser humano. Há limites para os pais permitirem que a situação perdure. O trabalho de conciliação deve ser constante, principalmente durante a infância e a adolescência. Na maioria dos casos são inimigos de tempos remotos que reencarnam como irmãos consanguíneos a fim de que juntos aprendam a lei de amor. Em geral, o orgulho e a rigidez mental impedem que se reconciliem. Só a educação e o contato familiar poderão alterar a situação. Os pais devem estar atentos para promover o necessário respeito de um pelo outro para que a contenda não perdure por mais outra encarnação. Deve-se evitar deixar de dar razão a qualquer um deles quando a situação assim se justificar, pois, sob o pretexto de ficar neutro pode-se ser injusto. Mesmo sendo dada a razão a quem a tenha, deve-se, posteriormente, conversar com quem ocupou aquele lugar sobre a necessidade de evitar a contenda, tendo em vista que o outro irá nutrir o natural sentimento de vingança. Aquele que não tinha razão, deve-se expor o motivo pelo qual ele se equivocou e como poderá proceder quando algo semelhante ocorrer. É imprescindível que sempre haja o diálogo de mediação para que os direitos sejam respeitados. É também importante lembrar que, quando a causa geradora da inimizade vem de vidas passadas, no inconsciente de cada um deles estará a contenda anterior, a qual, naquele que se sentiu injustiçado, gerará a postura de quem deseja alguma desforra ou compensação.
Isso poderá ser observado quando a razão costuma estar, muitas vezes, do lado de um deles, o qual, via de regra, não foi o injustiçado do passado. A preferência inconsciente dos pais por este ou aquele filho decorre dos laços que unem os espíritos entre si alicerçados pelas afinidades estabelecidas em vidas passadas. Essa preferência se mostra quando inconscientemente um dos filhos é escolhido para as manifestações de alegria, para as conversas mais prolongadas, para o olhar nos olhos, para os elogios, para os presentes mais significativos, para a ausência de críticas, a citação de exemplos, etc. Mesmo que a escolha por um dos filhos não seja explícita, não é possível esconder sentimentos. Aquele que for preterido sentirá através das vibrações emitidas por quem o discrimine. Essa discriminação, explícita ou não, poderá, e geralmente o faz, levar aquele que foi inferiorizado a manifestações de hostilidade ao que foi escolhido. Entre eles haverá essa diferença, que poderá promover animosidades. A inveja e a competição se instalarão. É comum que se diga e pense que os pais veem os filhos de idêntica maneira e que gostem deles igualmente. O amor ou o ódio, como qualquer outro sentimento, que se sente por alguém, não se modifica apenas por uma ordem racional. Sentimentos são construídos com base em experiências relacionais e nem sempre obedecem à razão, salvo quando esta se submete a transformações profundas. Espíritos renascem como irmãos para solidificarem o sentimento de fraternidade e ampliarem seus esforços comuns em favor do grupo do qual fazem parte. Também para aprenderem a dividir, a cooperar e a reconhecer a igualdade de direitos e deveres. Os pais devem entender que os filhos, ao apresentarem diferenças intelectuais, devem merecer idêntica atenção e carinho. Aquele que apresente condições intelectuais inferiores deve ter outras habilidades igualmente importantes que devem ser valorizadas. As preferências são consequências das relações anteriores entre os espíritos, porém deve-se prevenir para que elas não se repitam de forma estereotipada e inadequada à evolução do ser humano. Não é raro encontrar em família pessoas que não se toleram e cultivam ódios duradouros. A maioria não consegue conviver no mesmo teto, distanciando-se sempre que possível a fim de evitar o contato. Em alguns casos o grau de parentesco com a pessoa não é consanguíneo, isto é, muitos decorrem de um consórcio que vincula uma a outra, o que dificulta a proximidade para que a harmonia se estabeleça. É comum encontrar inimizades entre cunhados ou entre enteados e madrastas ou padrastos, o que torna a situação ainda mais complexa. Na maioria dos casos se observa que o orgulho está presente, visto que nenhuma das partes toma a iniciativa para reatar a relação. Cada um tem suas razões ou motivos para acreditar que cabe a outro o dever de pedir desculpas e reequilibrar a situação. Os envolvidos procuram justificar-se perante os outros atraindo para si uma parte da família, enquanto a outra toma partido oposto. A divisão se instala sem que as pessoas envolvidas percebam. Às vezes, o fato gerador do sentimento aversivo por outra pessoa se situa na atual encarnação, tornando a situação mais simples de ser resolvida, visto que se consegue identificar as responsabilidades dos envolvidos. Quando o sentimento vem de outras vidas, isto é, o fato gerador não ocorre na atual ou, se ocorre, é insignificante, a probabilidade de resolver a situação é menor. Briga-se por causa de objetos insignificantes, por sentimentos não resolvidos, por palavras mal colocadas, por agressões voluntárias ou não, pela disputa de poder, dentre outros. Em todos os casos alguém não tem razão ou ambos. Quando um dos dois tem razão, o outro, se quiser, pode mudar a situação renunciando a seu direito de conquistar seu opositor. Nem sempre a renúncia é possível, visto que, às vezes, os bens e valores envolvidos são muito caros a ambos. Quando a renúncia está presente, ambos ganham. Os ódios em família decorrem também da própria natureza humana, na qual se insere o desejo de superação da inferioridade através do predomínio sobre o outro. Porém, esse ódio é fomentado pelas ocorrências aversivas do espírito em vidas passadas. O desejo de vingança, a necessidade de fazer justiça por conta própria, a raiva acumulada,
dentre outros, são fatores que fomentam as aversões em família. É importante que os pais fiquem atentos a fim de passar aos filhos a existência de uma justiça maior que a todos vê e age com amorosidade no momento adequado. Devem os pais ensinar a lisura nas relações e honestidade em tudo que se faça, pois a ausência delas costuma provocar o ressurgimento de velhas desavenças que já poderiam ter sido eliminadas. Bem-aventurados os pacificadores, porque serão chamados filhos de Deus. A paz é o bem mais precioso do ser humano. Quando estamos em paz, o mundo nos parece mais harmônico. Uma pessoa em paz tem o dom de promovê-la e de tornar-se excelente mediador de conflitos. A afirmação do Cristo deve nos levar a entender que os que se colocam no lugar de promover a paz receberão a honra de serem chamados de filhos de Deus, isto é, procedem como Ele. Quando alguém é chamado de filho de é porque tem as características daquela pessoa, ou seja, é da mesma família. A paz interior é fundamental para sermos pacificadores e para evitarmos as contendas que porventura venhamos a ter com alguém. Nenhum de nós sabe exatamente sobre o seu passado para afirmar categoricamente que não tenha tido inimigos. Eles costumam aparecer na encarnação quando menos esperamos, portanto devemos estar preparados com a paz a fim de quebrarmos o padrão repetitivo de litígio. É típico das inimizades entre irmãos a disputa de poder pela atenção das pessoas, pelos sentimentos de alguém ou pelos bens materiais. Em qualquer dos casos é imprescindível educar o espírito para a renúncia e o desapego. Isso se consegue toda vez que se doa amor àquele que reivindica o que não lhe é devido. Filhos problemas. Desde criança, Júnior demonstrava uma certa inquietação. Não gostava de sentar à mesa para comer. Tinha dificuldades em se concentrar numa coisa. Não conseguia ficar muito tempo num brinquedo. Seus pais lhe impunham obrigações e, às vezes, castigos a fim de conseguir que ele seguisse as regras normais de qualquer criança. Com o tempo e muito sacrifício ele chegou à escola. Para se alfabetizar também foi com muita dificuldade. Não fosse a paciência da professora e o método utilizado, ele não passaria ao primeiro ano. Assim foi toda a infância de Júnior. Arrastado e com dificuldades de aprendizagem. Por vezes seus pais ouviam queixas de vizinhos e do síndico do prédio quanto a traquinagens de Júnior. Uma vez, aos 12 anos, ele desligou a luz do prédio em plena festa de aniversário de uma vizinha no salão de festas. Fez apenas para ver a confusão que ficaria. Na adolescência perdeu de ano por 2 vezes, pois não conseguia estudar e acompanhar os assuntos. Suas dificuldades eram as disciplinas exatas, matemática e física. Com 14 anos passou a chegar mais tarde em casa e não aceitava reclamações, reagindo às reprimendas dos pais. Gritava e era agressivo quando lhe criticavam o comportamento. Valia-se do desenvolvimento corporal para impor medo aos pais e irmãos. Seus pais, muito tolerantes, não se cansavam em lhe aconselhar a moderar as atitudes e respeitar o ambiente, quando ele se irritava e xingava a todos. Sua mãe, mais paciente, procurava ser carinhosa com o filho a fim de lhe obter a tranquilidade e a paz. Ele, muitas vezes, aquecia o apelo materno. Com 17 anos ele começou a namorar. A princípio escondeu, mas a menina fez questão de ser reconhecida como tal e isso provocou mudanças no comportamento de Júnior. Passou a ser mais calmo, mais organizado, silencioso e a permanecer mais tempo em casa. Essa fase durou por 3 meses, exatamente o tempo em que perdurou o namoro. Após o término da relação ele voltou às mesmas dificuldades de antes. O problema de Júnior persiste até hoje. Ele tem 22 anos. Não conseguiu entrar na universidade, não trabalha e pouco permanece em casa. A psicologia do adolescente é diferente da de um adulto como também a da criança ou a do idoso. São fases distintas do desenvolvimento do ser humano no corpo. Nela o espírito está consolidando sua nova personalidade na atual encarnação e tentando entender o mundo, o qual lhe parece sempre novo. Sua psique se prepara para o enfrentamento das provas e prováveis expiações que sabe pertencente ao seu processo reencarnatório. Nesta fase precisará de âncoras nas quais se fixe para não perder novas oportunidades de sair dos conflitos que enfrentará.
Necessita mais de apoio do que de recriminações. Seu ego não está suficientemente forte para que possa fazer escolhas sozinho. Precisa de apoio dos pais ou responsáveis para se sentir seguro e referenciado. Não consegue ainda enxergar sua verdadeira sombra, mas apenas ver-lhe a face mais consciente, cuja exposição à própria sociedade lhe recrimina. Sua imaturidade poderá ser desabrochada com a ajuda daqueles que lhe estão mais próximos, como também sua maturidade. O arquétipo do pai interno necessita ser despertado para a maturidade, e isso se dá quando conseguir conscientizar-se da necessidade de ser determinado, seguro e persistente em seus objetivos. É fundamental fortalecer o ego do adolescente e lhe despertar o pai interno maduro para que siga a sua encarnação disposto a vencê-la. Nossos filhos, quando se tornam problemáticos, são desafios que a vida nos coloca para o crescimento espiritual mútuo. Nos trazem alegrias e, às vezes, dissabores de difícil compreensão. Requerem constante atenção e desgaste de energia psíquica para atender às suas necessidades, muitas vezes surpreendentes. Querem liberdade, mas não sabem exercê-la. Reclamam por direitos, mas nem sempre cumprem seus deveres. Gritam por benesses, mas não colaboram para suas possibilidades de geração. Tornam-se, muitas vezes, dominadores da vontade alheia, mas se revelam dependentes de quem a eles se submete. Os pais ficam num dilema, têm a missão de educar e de colocar limites para que não resvalem para a irresponsabilidade, mas precisam levá-los ao mundo a fim de que aprendam a se defender. O que fazer quando, desde criança, observa-se a irreverência deles? Por mais que os pais se informem sobre as causas dos problemas dos filhos, se sentem impotentes em resolver. A questão passa pela personalidade do espírito que hoje está encarnado. Nem sempre vamos encontrar justificativas atuais para aqueles comportamentos. Há quem pense que isso se deve a circunstâncias perinatais ou a traumas vividos pela mãe durante a gestação. Outros pensam encontrar tais causas no complexo edipiano não resolvido. O espírito já vem com sua insatisfação interna revelada desde a primeira infância, portanto trata-se de algo mais profundo do que se possa imaginar. Parece faltar a eles algo que lhe foi negado ou do qual se afastaram por muito tempo. No caso acima, nota-se a carência do jovem suprida pela presença afetiva da namorada em sua vida. É essa a raiz do conflito, a carência afetiva, isto é, a falta de um amor específico, não suprido pelos pais. Devem eles destinar a esse filho a orientação quanto à vida, a paciência nos momentos de agitação, a noção de limites sem agressividade, a tolerância aos equívocos, a reprimenda no momento oportuno, o amor sempre, e, sobretudo, o respeito à sua individualidade. Quando recebemos filhos nessas circunstâncias, muito provavelmente, fomos nós quem lhes retiramos o que tinham direito. Eles retornam reivindicando, embora de forma inadequada, aquilo que consideram-lhes ser legítimo. O que querem? Amor, apenas amor. O cenário passado não é o mesmo, mas a maioria dos personagens está de volta. A lei de Deus nos aproxima para aprendermos juntos e não para nos punir. Quando detectarem diferenças no caráter de seus filhos que contrariam o que lhes foi ensinado, devem agir com parcimônia para não expurem demasiadamente a pessoa. Muitas vezes não se trata de um defeito de caráter, mas apenas um sintoma que simboliza um pedido de ajuda. Por exemplo, quando encontramos crianças e até mesmo adolescentes, sem necessidade alguma, que pegam dinheiro escondido ou objetos pertencentes a outras pessoas, devemos entender como um sintoma de algo mais complexo, do que simplesmente um defeito de caráter. Os pais não devem pensar que, ao proporcionar a educação escolar e o provimento das necessidades materiais de seus filhos, estarão fazendo sua parte. Essa parte que fazem é comum a todos que desejam a formação de uma família. O algo mais, e que é imprescindível, não se transfere com moedas. É pelo coração que se ama. Eu, porém, vos digo, não resistais ao perverso, mas a qualquer que te ferir na face direita, volta-lhe também a outra. O Cristo oferece a face da paz à da violência.
recomenda-nos o equilíbrio diante da perversidade de alguém, pois, em princípio, denota doença e imaturidade. Oferecer a face direita é permitir ao outro que reflita sobre sua atitude inconsequente. Não resistir ao perverso significa não só não sintonizar com sua vibração inamistosa, como também não adotar uma atitude passiva diante dele. Contestar e reivindicar sua dignidade diante da perversidade é dever de qualquer um. Independente da resposta do outro que agride, deve-se-lhe mostrar a paz que se exala do próprio coração. A agressividade exige que alguém, principalmente contra quem ela é dirigida, devolva-lhe uma resposta pacífica para que as circunstâncias não se tornem piores. O agressor é sempre alguém inconsequente. Quem responde à agressividade com a mesma moeda, perde o eixo de si mesmo. A agressividade no lar é sinal de que alguém pretende reivindicar direitos que pensa ter, mas que não sabe como conquistá-los. Exige sempre que os pais ajam com sabedoria para não agravar um delicado quadro de alguém que mal está começando a viver. Vale também salientar que o ser humano tem naturalmente sua raiva animal e que, muitas vezes, não sabe como direcioná-la a serviço de seu próprio crescimento espiritual. A paz é o melhor instrumento para se vencer a violência. Condições financeiras da família. Genildo foi contador de uma grande empresa durante muitos anos. Com seu salário conseguiu colocar 3 de seus 6 filhos na universidade. Os filhos menores ainda estavam cursando o ensino secundário, mas chegariam à universidade, pois esse era o desejo de seus pais e eles estavam se esforçando para tal. Por força de mudanças nas leis de aposentadoria, não restou a Genildo senão solicitar a sua, pois se não o fizesse ainda passaria mais 10 anos na empresa e, por causa de sua saúde, achava que não suportaria. Ao aposentar-se teve redução em sua renda. Sua esposa, então professora, também se aposentou para usufruir com ele a merecida passagem para uma nova fase a desfrutar, após tantos anos de trabalho. Porém, eles não contavam com o aumento de suas despesas e com os custos com a educação dos filhos. Além disso, um de seus filhos engravidou a namorada e ele se viu na obrigação e dever de responsabilizar-se. Genildo teve que gastar dinheiro para com o futuro neto, cujos avós maternos não tinham a menor condição de ajudar. 3 anos após a aposentadoria, Genildo teve que vender seu apartamento e mudar-se para um mais modesto que comprar a fim de reduzir o valor que pagava de condomínio e usar o dinheiro da diferença para o pagamento de dívidas que já se acumulavam perigosamente. Seus filhos passaram a economizar por conta da mudança do padrão social e tiveram que vender um dos carros da família. Tinham 2 empregadas em casa e passaram a ter uma, com a redistribuição de algumas tarefas domésticas. Todos tiveram de colaborar para que a família conseguisse se adaptar à nova situação. Não houve perda do equilíbrio familiar, pois todos se conscientizaram da situação financeira da família e, graças às conversas dos pais em reuniões familiares, foi possível se fazer a transição. A vida financeira de uma pessoa resume grande parte de seus propósitos e de suas fantasias, pois o dinheiro, seu ícone, simboliza conquistas e realizações de quem vive em sociedade. Apesar de não ser o que há de mais importante, ela se torna um campo de projeções do espírito que ali coloca as suas ambições e possibilidades de realização. Amores e ódios, alegrias e tristezas, sonhos e fantasias, são experiências nas quais a vida financeira tem um papel relativo, importante ou não, variando para cada espírito. Quando ele coloca na sua vida financeira o motivo de sua existência, consegue estabelecer como prioridade a ambição e o desejo de poder. O ego infla-se no desejo desenfreado de atender seus objetivos superlativos, impedindo que a vida se estenda a outros campos de realização. O dinheiro pode ser simbolicamente comparado à energia psíquica. Ele movimenta a vida concreta e, quando bem empregado, traz progresso e bem-estar. A mesma dificuldade que se tem em colocar a energia psíquica a serviço da criatividade do novo, observa-se em fazer o dinheiro fluir e gerar trabalho a bem do indivíduo. Ele é fruto da forma como a energia psíquica é empregada. Muito embora seja de capital importância que se busque a estabilidade financeira,
e que se aprenda a lidar com o dinheiro, não se deve colocá-la como principal motivo de viver. Quando essa prioridade é colocada acima da própria vida, a psique se encontra em processo de contaminação perigosa e de retorno difícil, tendo em vista a importância concreta da vida financeira para o ser humano. Desviar o foco de atenção para a vida espiritual poderá impedir que o ser humano encontre uma saída psicológica para si mesmo. A atenção deve se voltar para seu grau de satisfação na vida. Poderá estar havendo uma frustração não resolvida que deve ser ressignificada pela pessoa. A psique deve centrar-se principalmente na busca por um sentido para a vida e necessita, para isso, estar em paz. Qualquer outro objeto que a desvie desse foco prejudicará sua estabilidade. O equilíbrio financeiro desejável numa família ou numa pessoa não é apenas equiparar receita com despesa ou fazer com que o saldo resultante seja positivo. É a capacidade de administrar ganhos, gastos e dívidas. Endividar-se financeiramente é condição para quem deseja investir, desde que a dívida seja compatível com a capacidade de pagamento a médio e longo prazo. É desejável que numa família todos possam contribuir financeiramente para a manutenção do grupo. Todos deveriam colocar sua vida financeira a serviço dos demais para que juntos pudessem fazer o face aos desafios que a sociedade exige. É comum encontrar indivíduos que não gostam de mostrar aos parentes com quem vivem o quanto ganham ou gastam. Parece haver um certo egoísmo ou medo de perder o pouco que têm. Noutros casos se observa uma dificuldade em justificar em que é gasto o que ganham. O fato é que geralmente falta uma certa transparência na economia da família. Muitas vezes os pais não permitem que seus filhos fiquem a par da real situação financeira familiar. Alguns acham que eles não estão preparados para lidar com o dinheiro. Outros não querem expor sua fragilidade financeira aos filhos por orgulho. Não é raro encontrar famílias que tinham um bom padrão de vida e que, de repente, por uma debacle financeira com o pai ou a mãe, a família se vê obrigada a se estabelecer num meio socioeconômico inferior ao em que viviam. A transparência nos negócios e a participação familiar nas decisões econômicas da família poderiam evitar algumas situações difíceis. A economia doméstica é um assunto que deve interessar a todos que vivem sob um mesmo teto a fim de que aprendam a lidar com o pouco, com a falta ou com o muito. Muitas vezes uma família alcança um patamar financeiro e, por motivos diversos, ocorre uma derrocada e o padrão de vida e conforto cai vertiginosamente, provocando uma alteração significativa nos hábitos e expectativas de seus membros. O que antes parecia resolvido passa a ser aberto e motivo de preocupações e crises para aqueles que eram os responsáveis mantenedores do núcleo familiar. Nem sempre eles têm coragem de admitir que está havendo ou que houve um grande prejuízo financeiro. Não querem expor seus fracassos, permitindo que o grupo acredite que tudo vai bem. Os pais não querem admitir para seus filhos que não mais poderão comprar aquilo que antes entrava fácil em casa. As contas se avolumam e a família é obrigada a se mudar para um local mais modesto. A franqueza e o diálogo sobre as reais condições financeiras da família para que, juntos, possam superar e adaptar-se da melhor maneira à realidade é a alternativa mais honrosa. Mesmo que a família esteja em dificuldades que pareçam insuperáveis, sempre haverá alternativas, principalmente quando a humildade de seus responsáveis estiver presente. Por mais que se tenha perdido bens imprescindíveis à sobrevivência da família, não se deve perder a confiança em Deus, que tudo percebe. Quantas vezes uma situação parecia irremediavelmente perdida e surgiram soluções inesperadas. Muitas vezes isso se deveu à ajuda espiritual invisível ao incrédulo e materialista. Nos momentos de crise, financeira ou não, deve-se ter confiança em Deus e conservar-se em paz a fim de melhor captar as influências espirituais positivas. A alegria íntima e a paz interior são antídotos para o estresse e estimuladoras da criatividade nas crises. Pois ao que tem se lhe dará, e terá em abundância, mas, ao que não tem, até o que tem lhe será tirado. Para muitos as palavras do Cristo podem parecer incoerentes, mas, quando lhes analisamos do ponto de vista psicológico e evolutivo, trazem uma luz muito clara para a compreensão das leis de Deus.
O trecho de explicação da parábola do semeador acima nos leva à compreensão da necessidade de se aprender a gastar e de se dispor dos bens que se tenha. Nem sempre sabemos gastar o pouco ou muito que ganhamos. Muitas vezes o fazemos sem a necessária previdência avisando o futuro. Mesmo quando só se tem para a subsistência, deve-se buscar uma forma simples de se gastar para que se continue obtendo o que se ganhou e algo mais. Deve-se gastar de tal forma que se retorne